Olá, nobre acadêmico do curso de Letras da Unitins. Continuando essa perspectiva de produção textual no curso, eu quero trazer para vocês um tema importante que você muitas vezes não para observar, que ele, se de forma não estruturada, de forma não correta, pode trazer prejuízos à produção textual. Sua como acadêmico, sua como produtor textual e sua como docente. Não vai conseguir fazer uma avaliação concreta, uma avaliação correta de um texto a partir desses estruturantes. A aula de hoje é sobre o parágrafo e a produção textual. Essa produção textual que é encadeada a partir de pequenos elementos, os parágrafos, que, compostos, encadeados entre si, através da disciplina da aula anterior, coesão e coerência textual, você vai fazer com que o seu texto tenha um sentido, não fuja do tema e, consequentemente, tenha a perspectiva que se deseja. Parágrafo e produção textual, que eu aproveito para trazer um conceito importante dentro de microtexto e macrotexto, até porque tem pessoas que acham que o parágrafo ele não é considerado um texto. E quando eu peço para você analisar a seguinte estrutura, corram, você acha que isso é um texto? Corram, simplesmente corram, exclamação. Acaba sendo um texto. Por quê? É uma mensagem de aviso, uma advertência para que saia daquele local. Corram, fujam, né? Então, isso já traz um sentido completo. É considerado sim, só que as pessoas querem ver textos, grandes textos. E aí, você utilizando de microestrutura, você vai mexer em pedaços, em fragmentos do texto, que interligados vão dar o sentido ao macrotexto, que, pelo material existente, é aquela forma conduzida através do texto propriamente dito, as suas linhas e as entrelinhas, os sentidos, inclusive de quem produz, de quem está fazendo a produção textual e daquele que está recebendo a produção textual. E para fazer essas análises, o conceito de parágrafo aí, por Mikhail Bakhtin, está no seu material e é interessante você observar que a composição sintática dos parágrafos é extremamente variada. Eles podem conter desde uma única palavra até um grande número de orações complexas. Dizer que um parágrafo deve conter a expressão de um pensamento completo não leva a nada. O que é preciso, afinal, é uma definição do ponto de vista de linguagem. Em nenhuma circunstância pode a noção de pensamento completo ser considerada como linguística. Questões linguísticas fazendo valer a sua expressão dentro do texto. Quando você, acadêmico, começa a observar nas disciplinas de linguística vários conceitos de língua, linguagem, fala, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, todas essas estruturas vão dar suporte para a produção textual e a argumentação. Eu não diria que essa nossa matéria é a mais importante do curso, mas ela é de fundamental importância para você, como acadêmico, saber produzir, saber corrigir, saber argumentar e saber, consequentemente, trabalhar com esse recurso importantíssimo, que muitas pessoas têm dificuldade. E para trabalhar com esse conteúdo importantíssimo, é uma satisfação poder contar com o professor Antônio Alexandre, que é nosso tutor, está na disciplina, fazendo as participações nos fóruns aí. E aí, quando as colocações são respondidas pelos alunos aí nos fóruns, são respondidas por nós todos, a equipe composta por mim, o Antônio Alexandre, a professora Maria José, e nessa composição nós vamos aí fazendo a participação, né, Antônio? Aí com você a satisfação está presente para a composição do que acontece lá na pontinha, lá na docência, né? O que acontece aí na sala de aula, que é o nosso foco para a produção textual, a sala de aula. E aí, professor, como é que você poderia falar aí essa questão do parágrafo, essa dificuldade do aluno aí em compor o parágrafo, como é que é isso daí? É um prazer participar desta aula. A estruturação do parágrafo, né, nas escolas, né, no ensino médio, nós temos observado, né, uma dificuldade imensa por parte dos alunos em iniciar o parágrafo, desenvolver o parágrafo e finalizar este parágrafo, né? Isso é uma realidade que a gente, trabalhando, né, nas aulas, a gente tenta melhorar. No nosso meio acadêmico, né, a gente tem também alunos com essa dificuldade. Então, nós vamos abordar técnicas e estruturas para melhor trabalhar este parágrafo. E esse parágrafo, professor, será que ele tem aí um limite de linhas? 2, 3, 5, 10 linhas? Como é que funciona isso daí? Não. O parágrafo, ele não existe uma delimitação correta para ele. Ele pode ser 1 ou 2 ou 3 períodos, como pode ser 10, 15 períodos. Vai depender do assunto abordado pelo
o escritor desse parágrafo, né, quem está escrevendo esse parágrafo, e a capacidade argumentativa que ele tem. Na modalidade escrita, a gente sabe que a gente tem que ter artifícios para que produza um parágrafo claro, com o objetivo proposto pelo assunto, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade com relação ao tamanho desse parágrafo. Se você escolhe um parágrafo muito longo, você tem que ter o domínio, né, da pontuação, da estruturação sintática de cada período e do uso dos conectivos, né? Aqueles elementos coesivos que a gente tem, né, que foi falado para vocês na aula anterior. E é por isso, então, que as pessoas, quando vão compondo esses seus textos, eles acabam enchendo de informações e saindo do tema, né? Aquela fuga do tema. E eu gostaria de observar isso daí, porque na produção textual, inclusive acadêmica, a argumentação ela tem que ficar centrada naquele assunto. O assunto que foi falado, o assunto que está sendo debatido naquele parágrafo, para não entrar em contradição. Você começa falando sobre estruturas linguísticas e entra no tópico de fonética e fonologia. Tudo bem, mas se você puder fragmentar isso daí, é muito mais convincente. E aí, na continuidade, é uma questão que chama muita atenção, e está no seu material aí, a questão do tópico frasal. O que vem a ser, então, esse tópico frasal, professor, para o acadêmico e para o docente? O tópico frasal é aquela ideia-chave, né? Geralmente, ele vem no início do parágrafo, mas há também situações que ele pode vir no meio ou no final do parágrafo. Vai depender da estruturação, como ele foi feito, né? Então, a gente tem um tópico frasal, a partir dele, que é essa ideia-chave, a gente desenvolve o parágrafo e depois do desenvolvimento, a gente tem a finalização, a conclusão desse parágrafo. Então, a gente teria, né, o tópico frasal como o que norteia um parágrafo. E veja que essa fuga do tema ela é muito comum. A pessoa inicia falando uma questão e acaba no meio do parágrafo dissertando sobre outras situações. Uma curiosidade, se você pegar um texto bem redigido, um texto bem argumentado, um texto científico, um texto de revista, um convite a você aí, que está assistindo a nossa aula e está percebendo que a produção textual ela é baseada principalmente nos parágrafos. Leia a primeira linha de cada parágrafo. Leia, isso faz parte até de recursos de leitura dinâmica. Se você, ao ler a primeira linha de cada parágrafo, conseguir encadeá-los, você vai extrair a ideia do texto. Já parou para observar isso daí? Quando você finalizar a sua produção textual, dê uma olhada em cada início de parágrafo. Não necessariamente o início, mas como o professor Antônio Alexandre falou, né? Pode vir no meio ou no final, mas você vai ter uma conexão do que é aquela forma argumentativa a partir desses tópicos, que são chamados tópicos frasais. E é interessante porque há formas usuais que são trazidas aí no seu texto com relação à produção desse tópico frasal. Nós temos aí a questão da declaração inicial. Você inicia fazendo declarações compostas por afirmações, já colocando apostos aí o que você quer argumentar. Nós temos ainda definição. Quantos parágrafos podem ser iniciados aí por uma definição? Olha, define-se como sendo o guarda-chuva um instrumento utilizado em dias de chuva ou, dependendo da ocasião, ele pode ser utilizado em dias de extremo sol para a proteção da pele. Veja que você inicia fazendo definições, ou ainda assim, divisão, fazendo divisões entre A ou B situação, alusão histórica. Em determinados períodos foram trazidas várias entidades assistenciais para a cidade. Você está fazendo alusão histórica, fazendo reflexões. Ainda assim, nós temos iniciados por pergunta ou mesmo citação, em que o que vem a ser poética, do latim poiesis, e vem toda a definição e a sua argumentação. Veja que você pode iniciar o parágrafo assim? Pode, não tem problema nenhum. E a pessoa pode ter, neste tópico frasal, a proposta de uma citação, de uma pergunta, de uma definição, todas essas questões que são trazidas aí no seu livro base. E é interessante que alguns materiais complementares que estão postados na disciplina trazem diferentes formas de produção textual. Nas sugestões de referências bibliográficas também há importantes recursos, né, Antônio? E a gente fica vendo, e eu sei que você tem uma extensa biblioteca na sua casa, já pedi para você alguns livros para trazer para nós, e é interessante porque
você, acadêmico, deve estar a produzir a sua biblioteca. A sua produção deve estar fundamentada em leituras. E as suas leituras devem, sim, fazer parte de um grande acervo, uma biblioteca. Porque a produção textual, sem a leitura, ela não se fundamenta. Na continuidade, nós temos aí algumas questões voltadas ao desenvolvimento do parágrafo. Esse desenvolvimento do parágrafo é aquele chamamento para você fazer as suas conexões. Porque não adianta você iniciar, ter o tópico frasal e não ter argumentos. Né, Antônio? Como é que faz isso daí, né? Quais exemplos nós temos, né? São muitos interessantes aí para poder a gente perceber a conclusão baseada em tópico frasal e o desenvolvimento, né? Nós temos vários tipos de desenvolvimento, né, desse tópico frasal. O primeiro deles a gente inicia com a ordenação por enumeração. Como seria isso, professor? Essa ordenação por enumeração, eu até fiquei curioso, porque muitas pessoas não conseguem utilizar, e é um tópico frasal, né? A ordenação por enumeração é aquela ordenação que você vai colocando a sua argumentação em cima de, em primeiro lugar, gostaríamos de salientar que os docentes não estiveram presentes na reunião. Em segundo lugar, todos os que estiveram presentes assinaram a ata. Enfim, é uma enumeração. Ok. Um outro tipo de ordenação seria por causa e consequência. Outro tipo de desenvolvimento que a gente pode trabalhar, né, em cima desse tópico frasal. Na verdade, essa causa e consequência, muitas pessoas confundem e colocam só a consequência, né? Você quer saber qual é o efeito decorrente daquela ação, daquela prática. Então, no decurso da sua produção textual, você lança a proposição do que aconteceu e as consequências decorrentes daquele fato. Por exemplo, atualmente, a cidade de Palmas tem arrecadado diversos recursos de ordem tributária, né? Consequentemente, a sua arrecadação está sendo revertida em benefícios à comunidade. Veja que é uma ordenação por causa e consequência e está fazendo essa produção textual tranquilamente. É verdade. Outro tipo de desenvolvimento desse tópico frasal é por comparação ou confronto, semelhança ou contraste. Quais são as características desse tipo de desenvolvimento? Eu digo que é uma preocupação a pessoa colocar essa forma de comparação ou confronto, semelhança ou contraste, porque ela, na sua argumentação, ela pode se contradizer. Se a proposta é contradizer alguma afirmação pré-existente, tudo bem, né? Na cidade de Miracema do Tocantins, várias pessoas têm optado por estudar de uma forma antecipada para os concursos públicos. Entretanto, a aprovação, é um exemplo, tá, gente? Estou citando aqui a cidade, né? Mas um abraço aos colegas de Miracema, mas você na continuidade você poderia colocar, entretanto, a aprovação não está sendo satisfatória, compatível com o tempo de estudos e aplicação e dedicação. Veja que você está fazendo um contraste, uma comparação, ou então você colocar, estudam mais do que, menos do que, já fazendo alusão a recursos estudados anteriormente em outras disciplinas, dentro até de coesão e coerência, é uma forma de trabalho que é interessante, trabalhar dentro de tópico frasal, mas a pessoa não pode se confundir dentro da argumentação, senão ela vai se contradizer duas vezes. E aí até é uma questão de lógica matemática, não mais não igual a sim. Então você nega algo duas vezes, você está afirmando. Ok. Ainda temos, além desse desenvolvimento por ordenação e numeração, causa e consequência, comparação, confronto, semelhança ou contraste, temos também a ordenação por tempo e ou espaço. Outro tipo, professor, que a gente tem que trabalhar. É menos trabalhado, mas ainda assim é um recurso, né? Para ser produzido aí em sala de aula, até porque nessa ordenação por tempo ou espaço, você vai fazer conexões em torno de datas, em torno de episódios, ou em torno de contextos espaciais. É interessante porque dá uma continuidade ao texto e é muito bacana. Muito bem. Temos também a ordenação por definição. Como seria isso? Essa definição aí a pessoa não pode misturar, mas temos definição e nós temos também a exemplificação. Tanto definição quanto exemplificação, elas podem trazer recursos, né? Define-se como
CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então você já está trazendo definição aí e já vai fazendo a explanação. Ou então, dentro de exemplificação, né, temos como exemplo a cidade, estou com cidade na cabeça, acho que estou com vontade de viajar, viu, professor? Né? Temos como exemplo a cidade de Fortaleza, a cidade aconchegante, de belas praias, que traz recursos turísticos para a capital e também muito recurso de esfera financeira para o desenvolvimento do Estado. Então veja que a exemplificação, nós tomamos aí uma cidade, uma referência, e o aluno ele deve lançar mão desse recurso, porque certamente enriquece bastante, né, a sua produção textual. Ainda temos um outro tipo que é o de argumento de autoridade. Né? Será que nós somos autoridade no assunto? É até uma pergunta, né? Podemos ser citados, sim, autoridades no assunto. Segundo o professor Antônio Alexandre, destacado, aí seja citação direta ou indireta, e você viu e virá isso constantemente na questão de metodologia científica, é um argumento que pode ser válido, né? Como citação, uma autoridade. Segundo o professor Antônio Alexandre, segundo a professora Maria José, os recursos utilizados na produção textual devem estar atrelados à coesão e coerência. É a produção dentro de uma citação de uma autoridade. Perfeitamente aceito. Ok. E para finalizar, a gente tem o parágrafo misto, né? Quais são as características desse parágrafo misto, professor? O nome mesmo já vai trazendo aí, né? O parágrafo misto ele vem trazer uma explanação dentro desses tópicos vistos aí, mas você não pode compor de uma forma muito carregada, senão esse parágrafo misto ele vai acabar por se misturar e fazer com que se perca um pouco o foco. E é interessante você, observando aí nessa composição, que depois de toda essa explanação, você precisa de quê? A conclusão. Essa conclusão seria o fechamento do parágrafo. Ora, professor, quer dizer que na produção textual de um parágrafo eu preciso iniciar, desenvolver e concluir? Pergunta a você, será que precisa? Claro, você não está fazendo algo de forma fragmentada. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No parágrafo? Sim. E aí, veja que quando você apresenta as consequências, implicações, sugere perspectivas de solução, você está concluindo. Tem pessoa que conclui, professor, sem concluir. A pessoa causa uma problemática no seu parágrafo e não traz uma solução, não traz, ou pelo menos uma instigação. Aí eu fico preocupado porque não concluiu. Não concluiu. E é um prejuízo, né? É verdade. E aí esses livros, todos esses aí você tem? Como é que é, professor? Tá cheia a casa lá, a biblioteca? Tenho 2 desses livros expostos. 2 livros, olha aí. Que são interessantíssimos para quem quer, né, produzir textos coerentes e coesivos, né? São excelentes para qualquer acadêmico de curso de letras tenha em sua biblioteca. Gostaria que vocês observassem aí, até porque fica para nós aí a sugestão de leitura. Eu também vou pedir alguns depois aí para poder observar, porque 2 deles eu não leio, né? Que é o roteiro de redação, Lendo e Argumentando, e a comunicação em prosa moderna. E são interessantes esses outros 2, inclusive do Antônio Soares de Abreu, um livro muito bacana, muito utilizado, inclusive para concursos. E fica a nossa mensagem aí de bons estudos para você. Tenho certeza que essa produção textual ela vai ser fundamentada e mais uma vez agradecendo ao professor Antônio, viu, professor? Vamos aí conduzindo as nossas atividades, porque eu tenho certeza que o aluno vai estar necessariamente produzindo textos, tá certo? Um abraço e até mais.